Estamos de volta com o Sala Parlamentar, hoje conversando com o deputado estadual Antônio dos Santos, do PSC. No final do primeiro bloco, nós estávamos conversando sobre pena de morte. O senhor preocupado com a questão das drogas, no combate às drogas, acha que a maioridade penal deve ser diminuída, mas em relação à pena de morte, o senhor é totalmente contra? É, totalmente contra, porque a vida, segundo a lei, é um bem indisponível. E este bem não pode estar à disposição de alguém para encerrar a sua existência. Então eu sou radicalmente contra, totalmente contra a pena de morte. Agora também sou a favor que as penas aplicadas aos delitos, a depender do seu grau de intensidade, que elas sejam mais severas. O Brasil, existe uma hipocrisia no Código Penal quando diz que a pena de morte vai de 10 a 30 anos. Nunca alguém tirou 30 anos num presídio por haver tirado a vida de alguém. Existem as atenuantes, os benefícios, os favores e terminam a vida valendo quase nada na avaliação da legislação penal brasileira. E eu, sinceramente, não concordo com o que está acontecendo. Espero que haja mudanças e mudanças para melhor. Deputado, vamos mudar agora um pouco de assunto. O senhor também tem falado bastante sobre reforma política. Faz parte de uma comissão da UNALE, que é a União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, que está conversando sobre esse assunto. O senhor defende, entre outras coisas, a unificação das eleições. Por quê? Olha, o Brasil é um país grande, e que, infelizmente, a cada período eleitoral, que não se prende aos 3 meses das eleições, mas o ano e até o ano que antecede as eleições, esse país ele produz pouco nesse período, principalmente nos poderes. E aí o gasto com as eleições é muito grande, paralisa. Observamos uma eleição que houve para prefeito. Hoje o prefeito tomou posse há 2 meses, há alguns meses, e aí começa já um trabalho em função da eleição que está chegando no ano seguinte. E aí o país para, é um gasto muito grande. Eu acho que se houver a unificação das eleições de vereadores a presidente, no mesmo ano, e passarem 4 ou 5 anos trabalhando, a população vai ganhar muito mais, a sociedade vai ganhar muito mais, e o país terá um ritmo de crescimento melhor. É o que nós entendemos, que será bem melhor para o Brasil se as eleições forem unificadas, todas no mesmo período. E a partir daí é só trabalhar. E só vai pensar nas eleições no ano da próxima eleição, seria 4 anos depois, ou 5 anos, a depender do que vier a ser implementado pelo Congresso. Isso. No Executivo, o mais votado é eleito. No Legislativo existe toda uma matemática. O senhor defende que também aquele que recebeu mais votos também seja eleito. Seria isso? É isso porque o poder emana do povo. E esta vontade deve ser da maioria. A maioria sempre prevalece. Só que nas eleições não é isso que vem acontecendo. Então, a democracia pregada não está sendo a democracia praticada. Como é que alguém tem, digamos, numa eleição de deputado, tem 20 mil votos e não consegue chegar? Aí outro tem 15 mil e é deputado. Valeu a vontade do povo? Não valeu. Então eu defendo que haja exatamente esse voto majoritário e que represente de fato o que a população está querendo. Eu me lembro que numa eleição bem passada, um candidato a deputado federal foi o mais votado de todos os candidatos, mas não foi eleito. Por causa da legenda não foi A eleito. legenda disse que ele não deveria assumir a Câmara dos Deputados. Ou seja, a vontade do povo está sendo colocada em segundo plano para atender a um apelo de legenda. Eu sou contrário a isso e eu sou defensor de uma democracia plena, onde a maioria prevaleça a vontade dessa maioria. Mas em contrapartida, a questão do partido político não seria enfraquecido? Olha, não seria enfraquecido, até porque no momento em que se coloca a figura do partido, esse partido entra com X candidatos. Tem muitos candidatos, tem. Mas se é o povo que prevalece, a figura do povo, é esta figura que está sendo preterida por uma questão de coligação, por uma questão de legenda.
Então, se não é para valer a vontade do povo, então coloque a vontade de agremiações. Mas, na minha avaliação, é o povo que manda, é o povo detentor do poder através do instrumento do voto. E para ser respeitado, sim. São 24 vagas, então vão os 24 mais votados. Aí a vontade do povo está sendo respeitada. Se não for por aí, a vontade do povo está sendo deixada ao segundo plano e eu não concordo. Os contrários à opinião do senhor dizem também que o poder econômico, nesse caso, ia gritar mais alto. Aqueles que gastassem mais já que iria ganhar o voto do eleitor. Também seria um risco? Esse risco existe em qualquer que seja o certame político. Normalmente, quem tem mais condição sempre é favorecido. Também está duvidando da capacidade do eleitor neste caso, né? Exatamente. Então, e o eleitor? Ele vai ouvir, vai ver, vai acompanhar e vai decidir. Infelizmente, no Brasil, o poder econômico ainda determina muita coisa, mas eu prefiro acreditar na capacidade de discernimento do povo. O poder econômico está interferindo muito, então vamos fiscalizar, vamos agir para impedir que ele interfira tanto, para que o povo decida que representante ele quer falando por ele no parlamento. Que o cidadão tem que pensar o seguinte: eu não vou poder estar lá no parlamento, eu vou escolher alguém, dar o voto a esta pessoa para falar por mim no parlamento. É bom que seja assim. Seria tão bom se apenas as ideias, os projetos, os planos fossem apresentados e não houvesse essa interferência política ou econômica tão forte. Aí teríamos uma representação muito mais saudável nos parlamentos brasileiros. E no caso do partido ou da coligação apresentar uma lista fechada de nomes? Essa lista fechada, confesso, para mim é uma tragédia política. Por quê? Se eu já defendo que o voto majoritário seja ele que prevaleça, imagine chegar um partido, vou dar um exemplo, PSC, o meu partido, vou dar um exemplo do meu. O cidadão vai votar no PSC. Sim, PSC. Mas vai eleger quem? Aí, o mandatário do partido é que vai decidir. Onde está a vontade do povo? Onde está? É uma eleição indireta, acaba sendo indireta. Eu acho que não é isso que a democracia quer. Nós acabamos com a eleição indireta há muitos anos atrás, quando o Congresso Nacional escolhia o presidente. Veja só, um grupo de representantes. Não, em algum tempo atrás, o governador escolhia o prefeito da capital. Aí isso já passou. Eu acho que agora é hora do exercício pleno da democracia. Esta tal de lista pré-ordenada, ainda que me favoreça, está errado. Ainda que seja boa para mim, digamos, mas não está correto. E se não está correto, eu vou ser contrário. Eu sou contrário a essa lista pré-ordenada porque ela não respeita o cidadão que quer escolher uma pessoa. Ela quer que o cidadão passe, a partir de agora, escolher o partido. E quem é que vai estar lá? O partido decide. Por aí não tem o meu apoio. Pode até chegar a ser implantado no Brasil, mas com o apoio nosso, não. Mas essa é a sua opinião pessoal ou o senhor está representando a UNALI, comungando com as ideias da UNALI? É uma posição pessoal. Me parece que o pensamento da UNALI é este mesmo, tá certo? E tanto que nós teremos um encontro por esses dias e vamos discutir, vamos colocar isso na pauta, para ver se da própria UNALI sairia uma posição da União dos Legislativos e Legisladores Estaduais, uma posição. Vou ver se há consenso em que a lista pré-ordenada não é uma saída correta para o Brasil nesse exato momento. E aí, quem sabe, no momento seguinte, eu poderia falar já, sim, este é o pensamento da UNALI. Por enquanto, o meu pensamento pessoal. Mas o da UNALI, quem sabe, a gente vai conseguir convencer também. E a sua opinião é que haja também uma diminuição dos partidos políticos? Temos muitos partidos no Brasil. Esse ano já foram criados alguns. Recentemente foi criado um que nem tem o nome de partido. Totalmente inovador. Qual a opinião do senhor a esse respeito? Olha, eu acho que a existência de partidos, tudo bem, mas no Brasil já tem muito partido. Tem partido para todo gosto. O que eu defendo é que 7, 8 partidos daria para atender a todas as correntes de pensamentos nesse país.
Quem pensa a ecologia atende, quem pensa o cristão atende, quem quer o crescimento econômico atende, quem defende o trabalhador atende. Então, hoje já temos mais de 30 partidos no país e surgindo mais, surgindo mais, surgindo mais. É possível que lá na frente esses partidos percam a sua essência, até porque são muitos partidos para pouco espaço ser ocupado. Eu espero que no momento da reforma e a implementação dessa reforma seja também um filtro para diminuir, porque senão daqui a pouco teremos 50 partidos, 100 partidos para resolver problemas pessoais. E aí não é interessante. Eu acho que isso não faz bem à democracia. Deputado, vamos conversar agora sobre saúde. O senhor está aí também na frente de vários grupos que estão defendendo 10% da receita para a saúde. O senhor está achando que a saúde está na UTI? A saúde está sofrendo. A saúde está doente. E um dos ingredientes para cuidar dessa saúde é recursos. O que acontece? Os municípios brasileiros, eles têm obrigação constitucional de gastar, no mínimo, 15% da sua receita corrente líquida com tratamento de saúde, com saúde. Os estados, por sua vez, têm a obrigação constitucional de gastar, no mínimo, 12% da sua receita. Aí pergunta, e a União? E o governo federal? Tem alguma determinação legal? Não. E como não há essa determinação legal, ele gasta o que vai tendo, como vai querendo, atendendo dentro daquilo que ele acha que é interessante gastar. E aí, a realidade atual é que o gasto da União com saúde está girando em torno de 5 e pouco por cento do que arrecada. Qual é a posição da Unali? E aí sim, uma posição da Unali como um todo é que a União gaste, invista na saúde, 10% da arrecadação bruta da União. E eu vou dar um exemplo. A arrecadação da União em 2012 chegou a 1 trilhão e 500 bilhões de reais. E ela não gastou, se gastou foi pouco mais de 5% com saúde. Qual é o resultado? O estamos vendo. Os hospitais sucateados, falta de equipamentos, falta de insumos, falta de medicamentos e falta de estrutura. A exemplo dos que dependem, os dependentes químicos. Por que é que o Estado não faz? É porque o recurso que tem no Estado para gastar com saúde é insuficiente para atender aos atendimentos de ambulatórios, de internação, e ainda deixar para atender a esses dependentes. E aí não consegue fazer saúde de jeito nenhum. Então nós estamos tratando disso, estou compondo uma comissão e nós vamos trabalhar duro para que o Congresso Nacional aprove que a União tem a obrigação de investir em atendimento de saúde 10% da sua receita bruta. Se isso acontecer, vai melhorar o atendimento da saúde nos municípios e nos estados como um todo. Os municípios têm a obrigação de dar atendimento, mas não têm o recurso. Ou seja, a União transferiu para os municípios muitas obrigações, mas não transferiu os recursos suficientes para atender a essas obrigações. É uma situação tão grave que está se refletindo também no particular, não é? Conseguir um especialista hoje até pagando está sendo difícil. Os hospitais particulares, as seguradoras de planos de saúde, tudo muito difícil. O que será que está acontecendo com a saúde? Olha, está acontecendo exatamente essa falta de atendimento. E algum tempo atrás, pegando uma deixa até para ajudar a entender que precisa colocar mais recursos na saúde, eu fiz uma proposta aqui e solicitei que fosse encaminhado para Brasília por um deputado federal, um senador, e começou a debater. O que é? É que o Estado brasileiro gasta com as universidades, preparando e capacitando mão de obra para o mercado de trabalho e para os serviços. E na área da saúde, as universidades investem muito. Investem em pesquisa, investem em professores, e aí o aluno passa 6 anos na universidade pública, estuda durante 6 anos. Daí vai para uma residência, passa mais 3 anos numa residência. Daí vai para uma especialização, passa mais 2, 3 anos de especialização. Aí levam 12, 13, 14 anos adquirindo conhecimento. Terminado tudo, aí esse aluno volta um doutor.
E aí vai construir sua clínica para começar a ganhar dinheiro. O que acontece? Ele devolveu alguma coisa para o Estado e para quem bancou a sua formação? Não. Então, o que nós estamos defendendo também é que os estudantes do curso de medicina trabalhem no setor público durante pelo menos 2 anos. E aí eu creio que vai ajudar a melhorar a saúde no Brasil. Deputado, essa questão da saúde realmente é uma questão polêmica, crítica, precisa ser estudada. Parabéns pela iniciativa do senhor, né, por o senhor estar nessa luta. Mas eu também tenho acompanhado o seu trabalho. O senhor também está procurando o Ministério da Pesca para incentivar a pesca. A gente tem vários rios aqui em Sergipe. Essa preocupação do senhor de levar esse incentivo para a pesca lá no Baixo São Francisco, em vários lugares aqui de Sergipe. Como tem sido e qual o objetivo do senhor em procurar o Ministério da Pesca? Olha, eu procurei o Ministério da Pesca, levando inclusive um projeto para que o Ministério forneça alguns barcos para ajudar a população pesqueira do meu estado, principalmente no Baixo São Francisco. Dei entrada no pedido, já conversei com o ministro sobre isso e estou aguardando por esses dias uma liberação. Barcos para facilitar a atividade pesqueira no estado e aí vai melhorar a vida desse pessoal do Baixo São Francisco e muito, e muito. Porque existem bons profissionais, o que precisa, como sempre, é a questão do recurso, né, de uma maior capacitação. E os equipamentos, né, bem mais preparados para a prática da pesca. E olha, o pescado, eu acho que o Brasil, ele tem uma costa muito ampla, mas explora pouco isso aí, tanto na pesca do mar, como na aquicultura, nos viveiros. Precisamos investir porque é uma fonte de alimentação de proteínas fantástica para a população. E ainda mais, para atender a merenda escolar. Estamos com um projeto muito amplo nisso aí e acredito que vai ajudar muito ao estado de Sergipe, a nossa população. Deputado, obrigada por sua presença no Sala Parlamentar, é sempre bom receber. Muito obrigado. Sucesso em seu trabalho. Ok. A você também, nosso muito obrigada pela participação, pela assistência. Nós contamos com você sempre. Muito obrigada. Até o próximo Sala Parlamentar. Tchau.